Ok, vamos começar a nossa terceira parte. Agora nós vamos falar sobre o custo da mercadoria vendida, custo do serviço vendido e o custo do produto vendido. São cálculos feitos aí nas empresas, começando pelo custo da mercadoria vendida, que é o CMV. É um cálculo que indica o valor gasto em uma mercadoria, incluindo o estoque. Nesse indicador, possibilita descobrir quanto é investido no produto e analisar o verdadeiro retorno que ele traz à empresa. Analisar se está sendo coberto aí tudo que está sendo gasto nesse produto. E ele é mais utilizado no comércio, onde existem os estoques e a revenda de mercadoria. Então, após as características, temos aqui a aplicação do cálculo do CMV. Para descobrir o custo da mercadoria vendida, eu preciso somar o estoque inicial mais o que foi comprado e abater o estoque final. Então esse cálculo me leva a descobrir qual o custo real da minha mercadoria vendida. Vamos aqui a algum exemplo, Então, digamos uma loja de roupas que quer apurar o lucro do negócio no período de um ano, e ela teve um faturamento de 160 mil. Então, antes de descobrir qual é o lucro, a gente precisa descobrir qual foi o CMV, o custo da mercadoria vendida dessa empresa, para depois abater do faturamento. Lembrando, a gente tem que saber a diferença de faturamento, que é a mesma coisa que lucro bruto, O faturamento é o valor arrecadado sem considerar aquilo que foi gasto. E aqui a gente quer descobrir o lucro real, o lucro líquido, que é aí quando a gente vai abater os custos dessa mercadoria. Então, nós vamos abatê-la do faturamento. Aplicando aqui, nós temos aqui algumas informações. Essa empresa, essa loja de roupas, tem 40 mil de estoque inicial, foi investido nesse estoque inicial. Após a compra do estoque inicial, ela fez compras no valor de 100 mil reais, para acrescentar no estoque. E ela finalizou esse período com 25 mil reais de estoque final. Então, aplicando a nossa fórmula, então a gente soma aqui 40 mil, que é o estoque inicial, mais 100 mil das compras que foram feitas, e a gente abate o estoque final, o valor de 25 mil reais. Então, nós obtemos o valor de 115 mil desse cálculo. Esse 115 mil foi o custo da mercadoria vendida. Considerando que a empresa obteve um faturamento de 160 mil, qual seria o lucro líquido? A diferença entre o faturamento e o custo. Nesse caso, a gente tem aí o lucro de 45 mil, que é os 160 mil menos os 115 mil. Por que nós calculamos esse custo da mercadoria vendida? Primeiro, porque é importante apontar quanto foi investido na produção dessa mercadoria e quanto houve de retorno para a empresa. Então, ele é uma ferramenta essencial para a gestão financeira de qualquer empreendimento. No comércio, principalmente, vocês que estarão no estágio aí no próximo ano, é interessante aplicar esse cálculo na empresa que vocês estejam estagiando, se for uma empresa de comércio principalmente, e podem ficar tranquilos que a gente vai cobrar isso aí com certeza. Então, é importante a gente ter o conhecimento para lá na frente utilizar. Aí nós temos aqui o custo do produto vendido, certo? CPV, aqui está o CMV, mas é o CPV. Então, muito parecido com o CMV, só que aqui um pouquinho mais extenso, porque nós tratamos agora dos gastos, a diferença do que foi gasto na produção e o que recebeu-se na venda. Então aqui não é só o estoque, aqui a gente trabalha aí com o processo de produção que envolve mais itens. Então a gente tem aqui no cálculo do CPV, estoque inicial, mais os insumos que foram utilizados na produção, mais o valor da mão de obra e mais os gastos gerais de fabricação. Esses gastos gerais a gente tem aqui como exemplo, aluguéis, energia, depreciações, mão de obra indireta, são aqueles funcionários como, por exemplo, supervisores de produção. Então são gastos gerais. Então a gente soma tudo isso e aí depois é que abate o estoque final da produção, da mercadoria, certo? Nesse caso aqui é uma empresa que ela trabalha com a venda, mas ela também realiza a produção da sua mercadoria. Então, nesse caso, a fórmula ela tem uma mudança que ela acrescenta aqui os insumos, a mão de obra e os gastos gerais, ou seja, não está faltando nada aqui, tudo está incluso. Por isso que é importante, quando calcula-se o custo,
A gente não pode esquecer de nada, tem que acrescentar tudo, porque aí depois você tem uma margem de lucro fantasiosa. Você acha que está tendo lucro quando na verdade não está. Quando a gente levanta esses dados, a gente vai fazer o cálculo aqui. Descobriu as seguintes informações referentes ao ano de produção. Digamos uma empresa que teve um estoque inicial de 8 mil, gastou 15 mil com insumos, 20 mil com mão de obra e teve 4 mil em gastos gerais. E o estoque final foi de 40 mil. Aplicando aqui nessa nossa fórmula, certo? A gente tem aqui 8 mil do estoque inicial, mais 15 mil dos gastos com insumos, mais 20 mil da mão de obra e mais 4 mil dos gastos gerais, abatendo-se os 40 mil do estoque final, a gente tem um CPV de 7 mil reais. Então esse é o custo do produto vendido. Então, a partir daqui é que a gente calcula o preço de venda. A partir do CPV, né, a gente calcula aí tanto a nossa margem de lucro quanto o preço de venda, certo? Dando continuidade, a gente tem também o CSV, que aí é o custo do serviço vendido. Nesse caso, a Receita Federal faz uma pequena diferença aqui, considerando como serviço, né, quando ele é prestado por meio da utilização de mão de obra de terceiro, como é o caso de um médico no hospital, por exemplo. Então, o serviço prestado, no caso, é quando ocorre a prestação direta do serviço, como a instalação de um ar-condicionado ou a pintura de uma casa, certo? Então, é importante esse conceito aí de serviço prestado. Então, o serviço em si, você só vai medir a qualidade dele após ele ser prestado. Então, não dá para dizer que um corte de cabelo vai ser bom, vai ficar ruim antes. Você precisa primeiro utilizar e depois você não pode devolver como um produto, né? Então, você precisa do serviço de um pedreiro da mesma forma, né? Você faz uma construção, depois você vai encontrar algum defeito, mas aí o serviço já foi prestado. Então essa distinção, pela Receita Federal, não há nenhuma diferença aí com relação a efeitos fiscais, a finalidade fiscal de receber os tributos. Então aqui nós temos a fórmula do CSV, é o custo do serviço vendido, é calculado pelo saldo inicial do serviço em andamento, mão de obra direta aplicada no serviço vendido, valor da mão de obra, gastos diretos, no caso aqui, locação de equipamentos, subcontratações aplicadas no serviço vendido. Por exemplo, uma construtora, né? Ela precisa de equipamentos para preencher o cimento, para os andaimes, e às vezes ela precisa fazer subcontratações para prestar esse serviço aí, contratar empresas terceirizadas. E os gastos indiretos, luz, mão de obra indireta, depreciações, aplicados no serviço vendido. E aí a gente tem aqui abatendo o saldo final do serviço em andamento. Aplicando aqui no exemplo, né, uma empresa que ela oferece uma agência de publicidade, quer medir os custos do seu serviço vendido, e aí ela tem aqui algumas informações, né? A partir dessas informações a gente vai substituir a nossa fórmula, e aí o custo do serviço vendido dessa empresa foi de 30 mil mais 34 mil menos 10 mil. Vou adiantando, mas a gente não precisa, né, decorar essa fórmula, a gente só precisa entender tanto a do CSV como a do CMV e a do CPV. O que a gente precisa é entender o sentido dessa fórmula, o sentido desse cálculo, a utilização dele. Então, repito, o custo, seja do serviço, do produto, da mercadoria, deve ser calculado para obter-se aí o preço de venda e a margem de lucro, ok? Então o nosso CSV aqui foi de 54 mil, custo do serviço vendido. E aqui a fórmula, né, onde foram feitas a aplicação. Então a gente tem uma atividadezinha aqui bem breve, aí é só um exemplo, né, do CMV. Aqui nós temos uma situação onde a empresa ela tem um estoque de 25 mil e durante o período foi feito compras no valor de 18 mil e finalizou-se com o período no estoque de 17 mil. Então eu já tenho informação do estoque inicial, tenho das compras e tenho do estoque final, então basta fazer o cálculo. 25 mil do estoque inicial somado aos 18 mil das compras, abatendo 13 mil do estoque final, o custo da mercadoria vendida dessa empresa foi de 30 mil reais. Outro exemplo aqui, né?
considerando que a loja vendeu 2.000 unidades do produto e trabalhou com uma margem de lucro de 90%. Aqui são atividades básicas para a gente conseguir fazer alguns cálculos que até a gente trabalhou na sala de aula. São atividades básicas que vão envolver a contabilidade. Então a loja vendeu 2.000 unidades e um produto trabalhou com margem de lucro de 90% sobre cada peça. Aí a pergunta: qual foi o custo unitário e qual será o preço de venda? Então aqui nós temos o seguinte: lembra que o custo da mercadoria vendida foi de 30.000, né, no slide anterior. Então agora, a gente, para descobrir o custo unitário, já que a gente sabe que foi vendido 2.000 unidades, eu vou dividir o custo da mercadoria, do total de mercadoria, pela quantidade de mercadoria que foi vendida. Então 30.000 que foi o custo dividido por 2.000 unidades, a gente tem aí R$15, que é o meu custo unitário. E aí tem outra situação. Ele também quer saber qual será o preço de venda considerando uma margem de lucro de 90%. Então eu já sei o preço unitário, o custo unitário. Observe que nós estamos dando continuidade aqui a um processo real de uma empresa. Primeiro ela descobriu o custo da mercadoria vendida, que foi 30.000. Ela sabe que vendeu 2.000 unidades, então ela tem um custo unitário aqui de 15, que é dividindo 30.000 por 2.000 unidades, né? Então, e agora ela tem que definir o preço de venda com a margem de lucro de 90%. Como nós vamos fazer isso? Primeiro a gente usa aquela regrinha que a gente trabalhou bastante já, que já ensinei em sala de aula, para encontrar o fator de aumento desse cálculo. Então, 100% mais 90%, eu tenho 190%. Ou 1,9, que aí eu fiz aí a divisão por 100, ou voltei a vírgula que eu já sei que está aqui de forma invisível, voltei ela 2 casas, transformei em forma unitária. Esse aqui é o meu fator de cálculo para um aumento de 90%, ou seja, eu tenho R$15 o preço da peça, preço de custo, e eu quero o preço de venda com um lucro de 90%, então eu vou multiplicar R$15 vezes 1,9 para encontrar o valor de R$ 28,50. Esse deve ser o preço de venda dessa peça, para obter um lucro de 90%. Aí outras questões básicas: considere que um produto custe R$ 5,20. Ao se trabalhar com a margem de lucro de 75%, qual deve ser o preço de venda do produto? A mesma coisa do exemplo anterior. Então, eu primeiro preciso encontrar o fator de cálculo, certo? Então 100% é o que eu já tenho, que é o preço de custo, 5,20, mais 75%, que é o que eu quero que aumente, ou seja, que é a minha margem de lucro, 175%, ou 1,75 transformando em valor unitário. Tem gente que faz isso aqui em regra de 3, não tem problema, o importante é chegar ao resultado. Eu considero essa forma a maneira mais simples de compreender, de fixar. Quando você entende isso aqui, você faz até de cabeça. Pronto, encontrei o fator de aumento. Preciso agora apenas multiplicar o valor do custo pelo fator, que é 5,20 vezes 1,75. Então esse produto deve ser vendido por R$ 9,10. Vamos a outra situação. Um produto vendido por R$ 25,00, ok? Se a margem de lucro desse produto é de 110%, então qual é o preço de custo? Agora é o contrário. A gente sabe o preço de venda, a gente sabe que houve uma margem de lucro de 110%, a gente quer descobrir o preço de custo. Primeiro, mesma coisa, observe aqui, encontrar o fator para essa operação. Eu tenho aqui um produto que ele custa R$ 25,00, né? Aliás, eu tenho aqui um produto que é 100% e nele foi acrescentado um aumento de 110%, ou seja, foi a minha margem de lucro. Então 100% mais um aumento de 110%, 210%, voltando a vírgula 2 casas, 2,1. Observe, pessoal, que sempre é a mesma coisa, não tem segredo, é um padrão. Para encontrar o fator, eu sempre vou somar, no caso quando é fator de aumento, vou somar o que eu tinha antes, que é sempre o 100%, mais o que eu quero aumentar, e aí eu vou
transformar depois em forma unitária, voltando a vírgula duas casas. Sempre é assim, né? Lembre disso. Se fosse aqui desconto, aqui eu iria subtrair, né? Vocês lembram? Ok? Então esse aqui é o meu fator de aumento. Então vamos lá. Encontrei aqui o fator 2,1, porque eu tinha 100%, aumentou 110%, fiquei com 210%. Então, aí eu preciso entender essa parte aqui, ó. O que foi que eu fiz aqui? X vezes 2,1 igual a 25. Vamos entender. Veja o que o enunciado me diz. Um produto que seja vendido por R$25. Se a margem de lucro desse produto é de 110%, então qual é o seu preço de custo? Eu não conheço o preço de custo. Como eu não conheço, vou chamar ele de X. Então aqui eu estou apenas contando a historinha da questão. Um produto sofreu um aumento de 110%, que é esse fator aqui, representa os 110% que eu encontrei aqui, ó. Eu não vou explicar novamente, observe aqui. Veja como a gente chegou nesse resultado. Então um produto obteve um aumento de 110%, representado por 2,1, que é o fator de aumento para esse percentual, e ele ficou custando R$25. Pronto, eu fiz isso aqui, eu já praticamente finalizei a questão, porque aqui não tem mais o que fazer, basta, né, separar as variáveis aqui. Agora vai ficar x igual a 25, trazendo 2,1 para o outro lado, estava multiplicando, passa dividindo, vai ficar x igual a 25 dividido por 2,1, que é x igual a 11,90. Então, o preço desse produto antes dessa margem de lucro, desse aumento de 110%, era 11,90. Então, o empresário pegou esse preço, colocou uma margem de lucro de 110% e ele passou a custar 25%, certo? Ok, então se você tiver alguma dúvida, você confirma aí como a questão está correta, você pega o preço de custo, aplica um aumento de 110%, né? E você vai chegar nos 25%, caminho inverso. Então, mais alguns exemplos importantes para a gente compreender que nós trabalhamos. Uma fábrica leva 10 horas para produzir 1000 peças. Considerando que uma produção contínua, quantas peças ela produzirá em 8 horas de trabalho? Então isso aqui é regra de 3. Se ela produz 1000 peças em 10 horas, quantas ela vai produzir em 8 horas? Então eu faço aquela velha forma, 10 para 1000, que é a produção 10 horas para 1000 peças. 8 horas eu não sei quanto é que ela produz, então eu chamo de X. Então vou fazer aquela multiplicação cruzada, né? 10 vezes X e 8 vezes 1000. Vou obter aqui 10x igual a 8.000, certo? Vamos ficar então aqui com x igual a 8.000 sobre 10, certo? O 10 estava aqui multiplicando, ele mudou de lugar, ele vai para baixo dividindo, igual a 800 peças. Então, com 8 horas de trabalho eu consigo produzir 800 peças. E por último aqui, mais um cálculo. Calcule a margem de lucro dos produtos com base na informação da tabela. Margem de lucro é o seguinte, pessoal. Sempre a gente vai dividir o preço de venda pelo preço de custo, só que lembrando do que está aqui de vermelho, né? Observe sempre que você não pode esquecer do resultado, subtrair de 1 e multiplicar por 100. Por que eu faço isso? Porque eu considero o seguinte: quando eu quero saber a margem de lucro, eu tenho que tirar o 100%, que era o meu preço de custo. E esse 100% é representado aqui pelo 1. Se eu não subtrair de 1, eu vou errar, certo? Então, eu tenho que multiplicar por 100 para transformar em percentual. Que aí aqui a gente, na questão anterior, a gente voltava a vírgula duas casas para transformar em valor unitário, lembra? E aqui nós vamos fazer o contrário, nós vamos adiantar a vírgula duas casas para transformar em percentual. No caso a gente multiplica por 100 ou adianta a vírgula duas casas, é a mesma coisa. Então essa é basicamente a fórmula, mas não precisa decorar essa fórmula, porque quando você compreende como resolve, né, a fórmula não fica de forma automática na resolução. Então sempre vai ser o preço de venda sobre o preço de custo, só que lembrando de utilizar isso aqui, o menos 1 vezes 100, para você obter a margem de lucro. Então vamos lá. Primeiro, vamos calcular o produto A, né, 9 dividido por 3, nós temos o valor de 3, só que esse valor não é a minha resposta. Então eu tenho que fazer o que? Menos 1 vezes 100. 3 menos 1 vezes 100
eu vou ficar com 200%. 3 menos 1, 2, aí 2 vezes 100, 200%. Por que eu coloquei no parênteses aqui? Por causa daquela nossa propriedade matemática, que se eu não colocasse no parênteses, né, eu ia resolver primeiro 1 vezes 100, e aí ia dar errado, porque eu quero primeiro subtrair de 1 e depois multiplicar por 100. E lembre que na ordem dos cálculos a gente sempre usa primeiro a multiplicação e divisão também, né? Potência, radiciação, multiplicação, divisão, e aquilo que está dentro do parênteses primeiro também. Então, mesma coisa aqui no produto B. Preço de venda R$ 7,00, preço de custo R$ 5,00, 1,4, resultado, menos 1 vezes 100, fica 0,4 vezes 100, margem de lucro de 40%. Produto C, R$ 30,00 o preço de venda, R$ 18,00 o preço de custo, 1,66 aqui o meu fator, que esse fator representa o que? Menos 1 vezes 100, 0,66 vezes 100 é um aumento de uma margem de lucro de 66%, certo? E aí tem mais uma aqui, essa aqui é bem simples, pelo nosso tempo eu vou adiantar um pouco. Aqui nós queremos saber o percentual de pessoas que preferem cada mistura. Então aqui nós temos uma situação aqui de uma loja, um açaí, e aqui as misturas do açaí. Eu coloquei aqui banana, morango, kiwi e rapadura. Já pensou açaí com rapadura? Nova receita, né? Então vamos lá. Primeiro a banana. Como é que eu descubro aqui o percentual de pessoas que gostam da banana? Considerando aqui o total de 47 pedidos, eu vou pegar sempre o valor parcial pelo valor total, no caso 12 por 47, e esse valor eu vou multiplicar por 100, né, para transformar em percentual. Só isso. Então 12 por 47, 0,25. 0,25 vezes 100 é 25%. Se eu não quiser multiplicar por 100, basta andar a vírgula duas casas, que é a mesma coisa. No caso aqui do morango, mesma coisa. 15 pedidos dividido por 47, foi o total de pedidos. 0,32 vezes 100, 32% pessoas de pedidos de morango. Kiwi, 9 pedidos sobre o total, que é 47. 0,195 vezes 100, 19,5% de pessoas pediram kiwi. E aí, para finalizar o de rapadura, 15 pessoas, 15 pedidos por 47, 0,235 vezes 100, para transformar em percentual, não esqueça, 23,5%. Então, aqui em percentual, a gente percebe que a maioria prefere o morango, né? A gente já tinha percebido isso pela quantidade de pedidos, agora é importante representar em percentual. Ok? Essa é a nossa terceira parte finalizada.